Salve Maria Santíssima e Viva Cristo Rei. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vinda a mais um encontro de oração e reflexão. Caríssimos, hoje, dia 19 de junho, Corpus Christi, o corpo e sangue de Cristo, no qual a Igreja celebra esta linda solenidade, onde são enfeitadas as entradas de igreja com tapetes, as coisas mais lindas, para que Jesus possa passar. Caríssimos, iniciando antes deste mistério, o corpo de Cristo, Corpus Christi. Mais bonito, né? Corpus Christi. Mas bom. Primeiramente, a gente lembra a frase: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeiramente, essa declaração profunda, encontrada no Evangelho de São João, no seu prólogo, João capítulo 1, versículo 14, se eu não estou enganado. E ela resume de forma concisa e poderosa o mistério da encarnação. O Verbo, do grego logos, não se refere apenas a uma palavra falada, mas é algo muito mais abrangente e divino para a filosofia grega. Logos significa razão universal, o princípio cósmico que ordena o universo. João, no entanto, eleva esse conceito a um nível teológico e pessoal. Verbo como palavra de Deus, assim como a palavra criou o universo no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz. O Verbo é a palavra criadora e reveladora de Deus. O Verbo como sabedoria divina, o Verbo é a sabedoria eterna de Deus por meio da qual foi feito. O Verbo como um Deus, em essência, João afirma: no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Isso estabelece a divindade e a preexistência do Verbo junto ao Pai. Se fez carne, é a essência da encarnação. A divindade assume a humanidade. Significa que o Verbo divino, que é Deus, assumiu a natureza humana em plenitude. Deus não apenas apareceu como homem, mas verdadeiramente se tornou homem, com um corpo, alma humana, emoções e intelectos humanos. Ele se fez carne e sangue, experimentando a condição humana em sua totalidade, exceto no pecado. Fica um pouco confuso, tanto que isso é uma coisa que a gente pode discutir, principalmente quando um protestante vem falar isso para nós, porque, como dito aqui, sua condição humana em sua totalidade, tudo, mas de repente vem, exceto o pecado. Então como que é tudo? Tudo não teria exceção, mas sim, tem exceção. Do mesmo modo que Jesus nasceu sem pecado, ele é semelhante a nós humanos, ele é um ser humano, mas não tem pecado. E do mesmo modo a Virgem Santíssima também é concebida sem pecado. Só para a gente ressaltar isso. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. A frase se refere diretamente a Jesus de Nazaré. Jesus é o Verbo eterno de Deus que se tornou homem. Nele, a divindade e a humanidade estão unidas numa única pessoa. A ponte o céu entre o céu e a terra. A encarnação é um ponto de encontro entre o divino e o humano, o infinito e o infinito. Não, o infinito e o finito. Por meio dela, Deus entra na história humana de uma forma sem precedentes. Habitou entre nós, presença de Deus na humanidade. A palavra habitou, ela tem grega, Ela vem com o significado literalmente armou sua tenda ou fez morada. Isso remete à tenda do encontro ou ao tabernáculo no Antigo Testamento, onde a presença de Deus habitava entre o povo de Israel. Agora a presença de Deus não está mais confinada a um lugar físico, mas em uma pessoa, Jesus Cristo.
Deus próximo e acessível habitou entre nós, significado que Deus não é um ser distante e inalcançável, mas se tornou próximo, convivendo e interagindo com a humanidade. Ele viveu, ensinou, curou e sofreu ao nosso lado. Jesus Cristo, tá, gente? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. A plenitude da revelação através da encarnação do Verbo. A plenitude da graça de Deus foi revelada. João continua, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Por que essa parte é tão importante? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeiramente, é a questão da encarnação. O Deus que se fez homem. Ela possibilita a salvação. Sem encarnação não haveria paixão, morte e ressurreição de Jesus, que são o cerne da redenção da humanidade do pecado e da morte. Revela o caráter de Deus, mostra um Deus que ama tanto a humanidade a ponto de se esvaziar e assumir nossa condição para nos resgatar. Eleva a dignidade humana ao se unir à natureza humana. Deus eleva a dignidade de cada pessoa. Em resumo, essa frase traz a verdade de que Deus, em sua divindade, tornou-se um de nós em Jesus Cristo, para nos revelar o Pai e nos reconciliar consigo mesmo. É o maior ato de amor e humildade divina. Vale ressaltar que este versículo é encontrado no prólogo do Evangelho de São João, que é uma introdução teológica profunda sobre a identidade de Jesus Cristo. Tá? Agora vamos falar sobre este dia maravilhoso, Corpus Christi. Essa celebração solene, que o próprio nome em latim significa Corpo de Cristo. É a festa que tem como objetivo celebrar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. A data da celebração é geralmente uma festa móvel, ou seja, sua data varia a cada ano. Ela é celebrada sempre na quinta-feira, seguindo ao domingo da Santíssima Trindade. Domingo passado, Santíssima Trindade, e hoje, Corpus Christi. Que, por sua vez, é o domingo seguinte ao Pentecostes. Em 2025, Corpus Christi será, que é hoje, né, dia 19. Peço até perdão por atrasar o mandado deste vídeo. A festa de Corpus Christi reafirma a doutrina católica na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Para os católicos, a hóstia consagrada e o vinho consagrado não são apenas símbolos do corpo e sangue de Cristo, mas realmente se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, por meio da transubstanciação, um mistério de fé. Como eu falava no domingo, um mistério de amor pela humanidade. Por isso que eu falei, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa celebração é um momento de adoração e veneração ao Santíssimo Sacramento, expressando a fé na presença viva de Jesus no altar e, consequentemente, no meio do povo. A sua origem histórica remonta no século XIII, na Bélgica, onde Santa Juliana de Cornillon, Liège, a devoção à Eucaristia já era crescente, mas foi impulsionada pelas visões místicas de Santa Juliana, de 1191 a 1258, que era freira agustiniana, e ela via uma lua cheia como uma mancha escura, que interpretava como a falta de uma festa litúrgica específica para o corpo de Cristo. Milagre eucarístico de Bolsena, em 1263. Um sacerdote que duvidava da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia presenciou o milagre de uma hóstia que começou a sangrar.
durante a missa em Bolsena, Itália. E este evento reforçou a crença na doutrina eucarística. O Papa Urbano IV, que residia próximo a Orvieto, onde o corporal manchado de sangue do milagre foi levado, convencido da veracidade do milagre e das visões de Santa Juliana, em 1264 ele instituiu a festa de Corpus Christi para toda a Igreja Universal através da bula Transiturus de Hoc Mundo. E ele também solicitou a São Tomás de Aquino que compusesse hinos e ofícios litúrgicos para a celebração, incluindo o famoso Tatum Ergo Sacramentum. São Tomás de Aquino, gente, brinca! Tradições de celebração. Ela é marcada por algumas tradições específicas, como a missa e a procissão eucarística. O ponto central da celebração é a Santa Missa, seguida por uma solene procissão com o Santíssimo Sacramento, a hóstia consagrada, geralmente exposta em um ostensório. O sacerdote leva pelas ruas e os fiéis o acompanham em oração, cantos e adoração pública. A procissão simboliza a caminhada do povo de Deus com Cristo, que é o pão da vida. Os tapetes é uma das tradições da parte mais bonita, né? Especialmente no Brasil, que é a confecções dos tapetes de Corpus Christi. Comunidades inteiras se reúnem para criar obras de artes. Era uma obra de arte que não podia nem ser apagada, né, na verdade. Utilizando matérias como serragem colorida, areia, flores, borra de café, folha, sal e outros elementos. Estes tapetes foram um caminho para onde passaram a procissão. Passam a procissão de Jesus Eucarístico, expressando fé, amor e reverência dos fiéis. Vale ressaltar que essa tradição chegou ao Brasil pelos portugueses e se enraizou profundamente em muitas cidades. Tanto que hoje você vê um tapete mais lindo que o outro. Tem igrejas que se reúnem uma semana, 2 semanas antes para começar a fazer os tapetes. É uma loucura. Loucura de amor, tá, gente? E vale ressaltar que, infelizmente, ele não está caracterizado como um feriado nacional. Nem todos os lugares do Brasil consideram como feriado nacional. Mas, graças a Deus, tendo alguns prefeitos muito bons, que Deus abençoe cada prefeito que decide neste dia decretar feriado. E geralmente um ponto facultativo em nível nacional, mas muitos municípios o declaram feriado municipal, permitindo que a população participe das celebrações. Em 2025, o dia 19 de junho será feriado em diversas capitais e cidades brasileiras. Como ressalva, um dia de profunda manifestação de fé e oração pública da presença na nossa crença católica, né? Na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, convidando os fiéis a renovarem sua devoção e gratidão por este sacramento central da vida cristã. Então, caríssimos, vamos agora para a leitura da palavra de hoje e a reflexão, tá? Que Deus abençoe, vamos logo. Como é bonitinho, né? Esta imagem aqui, ó, de um ostensório. Bom, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, o Senhor que encaminha
os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus é o dom que o Senhor sempre nos oferece. Bendigamos a Ele, que nos reúne para celebrar esta liturgia do corpo e sangue de Cristo, alimento de amor e salvação que nos foi transmitido e no qual nos tornamos participantes. Somos convidados a nos deixar transformar pela doação de Deus por nós e lhe ofertar nossa vida, servindo especialmente aos mais necessitados. Caríssimos, o corpo de Cristo, Senhor Jesus Cristo, um admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que estais... Ai, Senhor Deus da glória. Vós que sois Deus e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, hoje, como foi dito anteriormente, foi então a escolha de uma outra festa devidamente dada à Eucaristia, porque na quinta-feira santa, a gente sai muito silêncio, não dá para dizer que é uma festa solene em relação ao corpo de Cristo. Mas, nesta celebração, como vai falar a primeira leitura de hoje, aquele que é sacerdote eternamente, ou que vai aclamar no Salmo, né? Os dois, o Salmo e o Evangelho, na primeira leitura, estão relacionadas. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Deus, que pelo Deus Altíssimo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E Abraão entregou o dízimo de tudo. Caríssimos, tu és sacerdote eternamente. Este cântico que é cantado muitas vezes nas ordenações sacerdotais, diaconais, nos convida a um mistério, que é uma prefiguração, né? Um anúncio do sacerdócio de Cristo. Cristo é o sacerdote altíssimo. Ele é o único e verdadeiro sacerdote. Por isso que nós dizemos que um padre, ele age em persona Christi. Um bispo age em persona Christi. Age em persona Christi. Cristo vem sobre ele. Eu acredito que muitos já devem ter visto aquele vídeo revelando a Santa Missa por trás do véu do sacramento, se eu não me engano. É muito linda, se vocês forem assistir, que ele vai mostrar os anjos, vai mostrar Jesus que se faz presente ali e tal, assim por diante. Mas Jesus é o único sacerdote, e o sacerdote eterno, que também é o sacrifício eterno. Lembro que a missa é um sacrifício, só que é aquele sacrifício que aconteceu lá no Calvário que acontece hoje, novamente. Se faz presente neste momento. Entendam isso. E aqui na segunda leitura vamos ter uma narração onde Paulo vai dizer que ele vos transmitiu o que Jesus passou para ele. Que está falando ali Jesus tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, é dado por vós. Fazei isto em minha memória.
Caríssimos, nós anunciamos a morte e proclamamos a ressurreição de Jesus Cristo. Então, ao convidarmos aqui, somos convidados a falar da missa, da Eucaristia, do sacerdócio, a instituição da Eucaristia. Uma festa totalmente dedicada à divina Eucaristia, a Jesus que se faz presente na Eucaristia. Jesus Cristo está realmente de noite e de dia, presente no altar, esperando que cheguem as almas humildes, confiantes, para o visitar. Não sou bom para cantar, não. Espero que você tenha ido para a igreja. Eu fui. Passei a tarde toda na igreja, deixei Jesus exposto para adoração. Eu vou no final colocar as imagens. Fizemos o tapete, na nossa simplicidade, mas fez, graças a Deus. E bom, de Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, pouco se sabe, mas seu gesto de oferecer pão e vinho a Abraão, abençoando em nome de Deus o grande patriarca, é notável. O Salmo 109 captura a profecia afirmando que o Messias será sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Na oferta de Melquisedeque, referida na primeira leitura, pode-se ver um prenúncio distante da solenidade que hoje celebramos, celebrando também o sacerdócio de Cristo. Essa percepção se reforça quando Paulo apresenta na segunda leitura a prova mais antiga da ceia, da última ceia, narrando os gestos de Jesus de oferecer o pão e vinho como sinais efetivos da nova aliança, a qual se cumpriria na sua morte e ressurreição. O Evangelho enfatiza isso com o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, pronunciando a doação total de Jesus e ao colocar o mistério do corpo e sangue de Cristo no centro da celebração de hoje, temos a oportunidade de mergulhar numa tradição milenar de profecias que se cumprem em Cristo, dando-lhe graças porque em sua vida doada recebemos a salvação eterna. Caminhamos para ela, apoiados na sua palavra, celebrada em comunidade, para que nossa alegria seja plena e autêntica. Caríssimos, somos convidados a crer na Eucaristia. Lembro que, como dito na segunda leitura, é algo que foi transmitido pelos apóstolos. Quem instituiu não foi a igreja, foi Cristo que instituiu a missa, que instituiu a Eucaristia, que instituiu o sacerdócio, mas que foi transmitida pelos apóstolos, pelo magistério da igreja. Foi aquilo que eu sempre falo. A nossa fé tem 3 bases. A Sagrada Escritura. Como eu dizia, a Sagrada Escritura não cabeu tudo, mas ela é base. A tradição apostólica e o magistério da igreja. Padre, bispo, o papa, os diáconos e assim por diante. Então, caríssimos, somos convidados a crer na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. E eu digo uma coisa, nós precisamos crer, porque são muitos ataques contra Jesus Eucarístico. São muitas igrejas atacadas, sacrários destruídos. Então rezemos em reparação contra os atentados contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Jesus que se faz presente na Eucaristia. Para que possamos crer mais, ser firmes na fé. Lembro, uma fala que o Padre Christian e outros padres falam, até os satanistas, bichos do cão, estão tendo mais fé na Eucaristia do que nós católicos. Que vergonha para nós. Então vamos crer nós mais na Eucaristia, vamos crer mais, vamos adorar mais, vamos comungar mais, receber Jesus. Mas lembra que para receber Jesus temos que estar em um estado de graça, confessando e tudo.
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Peço-vos perdão. Eu não lembro toda a oração, mas é alguma coisa assim. Caríssimos, então, pedindo, vamos crer mais na Eucaristia e rezar também pela reparação dos pecados do mundo inteiro. Sobre nós recai a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.